A mansão dos Almeida erguia-se imponente no bairro mais nobre da cidade, com seus jardins impecáveis e portões de ferro forjado que separavam aquela família do resto do mundo. Dentro daquelas paredes de mármore e cristal, porém, nenhuma fortuna conseguia comprar o que mais importava. Sofia, de apenas 6 anos, definhava em seu quarto decorado com princesas e unicórnios, enquanto seu pequeno corpo lutava contra uma doença rara que os melhores médicos do país mal conseguiam pronunciar o nome. Os especialistas haviam sido claros na última consulta. A condição de Sofia era terminal. O sistema imunológico da menina atacava seus próprios órgãos de forma implacável, e os tratamentos experimentais já não surtiam efeito. Restavam, na melhor das hipóteses, alguns dias. Talvez uma semana, se houvesse sorte. O diagnóstico caíra sobre a família como uma sentença irrevogável, transformando aquela casa luxuosa em um mausoléu de esperanças perdidas. Ricardo Almeida, o patriarca que construíra um império do zero, descobriu que seu poder tinha limites. Todas as suas conexões, todos os milhões em sua conta bancária, todas as portas que sua influência podia abrir não serviam de nada diante daquela doença cruel. Ele passava horas trancado no escritório, fazendo ligações desesperadas para médicos em outros países, buscando tratamentos alternativos, milagres científicos que pudessem salvar sua única filha. Cada telefonema terminava da mesma forma, com silêncios constrangidos e condolências antecipadas. Beatriz, a mãe de Sofia, havia se transformado em uma sombra de si mesma. A mulher elegante que antes frequentava eventos beneficentes e jantares de gala, agora passava dias inteiros sentada ao lado da cama da filha, observando cada respiração difícil, cada movimento fraco. Seus olhos estavam permanentemente inchados de tanto chorar, e suas mãos tremiam quando tocava o rosto pálido de Sofia. A realidade era insuportável, mas ela se recusava a deixar a menina sozinha nem por um instante. No meio daquele caos emocional, apenas uma pessoa mantinha a serenidade: Clara, a babá. Aos 42 anos, Clara trabalhava para a família Almeida há 4 anos. Viera do interior, de uma cidade pequena onde a vida era simples e as pessoas resolviam problemas com as próprias mãos. Não tinha diploma universitário, nem conhecimentos médicos formais, mas possuía algo que faltava naquela casa: a calma de quem já enfrentou tempestades e sobreviveu. Clara observava tudo com atenção. Via o desespero de Ricardo transformando-se em raiva impotente. Notava como Beatriz estava à beira de um colapso nervoso. Percebia que os médicos haviam desistido, apenas administrando morfina para aliviar a dor de Sofia nos seus últimos dias. A menina passava a maior parte do tempo dormindo, seu corpinho magro coberto por lençóis de seda que custavam mais do que Clara ganhava em 1 ano. Mas Clara também via outras coisas. Observava como Sofia reagia minimamente a certos estímulos. Notava que, nas raras ocasiões em que a menina abria os olhos, havia ainda um brilho de vida ali. Via que o corpo da criança lutava, mesmo quando todos ao redor já haviam se rendido. Isso incomodava Clara profundamente. Ela vinha de um lugar onde desistir não era opção, onde as pessoas enfrentavam a morte de frente e lutavam até o último segundo. Durante as noites, quando a casa finalmente silenciava e os patrões se retiravam para seus aposentos, Clara permanecia no quarto de Sofia. Sentava-se na poltrona ao lado da cama e ficava ali, apenas observando. Não rezava, nunca fora muito religiosa. Não chorava. Lágrimas não salvavam ninguém. Ela simplesmente pensava, planejava, lembrava-se de coisas que havia visto e aprendido ao longo da vida. Certa madrugada, Clara teve uma lembrança vívida. Sua avó, uma curandeira respeitada no interior, costumava dizer que os médicos de cidade grande sabiam muito sobre doenças, mas pouco sobre cura. Dizia que o corpo humano tinha capacidades que a ciência moderna desprezava
que havia formas antigas de ativar a própria força vital de uma pessoa. Clara sempre ouvira essas histórias com ceticismo, mas agora, diante de uma menina desenganada, as palavras da avó ecoavam em sua mente com força renovada. Os médicos haviam tentado de tudo: quimioterapia, imunoterapia, medicamentos experimentais importados. Cada tratamento apenas enfraquecera mais Sofia, tornando-a uma paciente passiva que recebia intervenções sem participar ativamente de sua própria cura. Clara começou a questionar se aquela abordagem estava correta e se o problema não fosse apenas tratar a doença, mas fortalecer a própria Sofia. E se houvesse uma forma de despertar as defesas naturais do corpo da menina? A ideia era absurda, Clara sabia disso. Ela não era médica, não tinha formação científica. Qualquer coisa que fizesse poderia ser vista como intromissão perigosa, talvez até criminal. Mas, ao mesmo tempo, Sofia já estava condenada. Os médicos haviam desistido. A família estava paralisada pelo luto antecipado. Se Clara não fizesse nada, a menina morreria em poucos dias. E se fizesse algo... Bem, qual era o pior que poderia acontecer? Durante 3 noites consecutivas, Clara pesquisou. Usava o computador da casa quando todos dormiam, buscando informações sobre casos semelhantes, sobre tratamentos alternativos, sobre métodos não convencionais que haviam funcionado quando a medicina tradicional falhara. Encontrou relatos de recuperações inexplicáveis, de pacientes terminais que haviam sobrevivido contra todas as probabilidades. Sempre havia um padrão: mudanças radicais no estilo de vida, na alimentação, na rotina, ativação do sistema imunológico através de métodos naturais. Clara sabia que estava pisando em terreno perigoso. Os Almeida confiavam nela para cuidar de Sofia, não para tomar decisões médicas. Ricardo ficaria furioso se descobrisse. Beatriz poderia acusá-la de dar falsas esperanças. Os médicos certamente a chamariam de irresponsável. Mas quando Clara olhava para Sofia, para aquela criança que mal começara a viver, sentia que não podia simplesmente assistir e não fazer nada. Na 5ª noite, Clara tomou sua decisão. Não pediria permissão porque sabia que seria negada. Não anunciaria seus planos porque seriam impedidos. Simplesmente começaria discretamente a fazer mudanças pequenas, mas significativas na rotina de Sofia. Mudanças que, segundo suas pesquisas e memórias da infância, poderiam despertar o corpo da menina para lutar novamente. Ela olhou pela janela e viu o sol começando a nascer sobre a cidade. Era quinta-feira. Os médicos haviam dado no máximo até domingo. Clara tinha, portanto, 3 dias para fazer o impossível. 3 dias para desafiar a ciência, a lógica e o destino. 3 dias para tentar salvar uma vida que todos já consideravam perdida. Clara levantou-se da poltrona, alisou o uniforme e respirou fundo. O medo estava lá, claro, mas mais forte que o medo era a determinação. Ela havia decidido que não deixaria aquela menina morrer sem lutar. E quando Clara decidia algo, o mundo que se preparasse, o destino de Sofia parecia selado. Mas Clara estava prestes a rasgar aquele selo e reescrever a história. O plano de Clara começou antes mesmo do café da manhã. Enquanto a casa ainda dormia sob o peso da tristeza, ela desceu até a cozinha e começou a preparar algo completamente diferente do que Sofia vinha consumindo. Nada de papinhas industrializadas ou suplementos químicos que os nutricionistas haviam prescrito. Clara preparou um caldo de ossos feito do zero, cozinhando por horas, até extrair todos os nutrientes possíveis. Adicionou ervas frescas, que ela mesma cultivava discretamente em vasos, na área de serviço. Alecrim, tomilho, hortelã. Quando Beatriz acordou e entrou no quarto de Sofia, encontrou Clara ajudando a menina a sentar-se na cama. Foi a primeira vez em dias que alguém tentara tirar Sofia da posição horizontal. A mãe ficou alarmada, mas Clara explicou com voz firme que o corpo precisava de movimento, mesmo que mínimo, para manter a circulação ativa. Beatriz hesitou, mas estava tão exausta emocionalmente que não teve forças para discutir. Clara começou a dar colheradas do caldo para Sofia.
A menina mal conseguia engolir, mas a babá foi paciente, esperando, encorajando sem pressionar. Cada gole era uma pequena vitória. O líquido quente e nutritivo descia pela garganta de Sofia, levando consigo minerais e compostos que seu corpo, faminto por nutrientes reais, precisava desesperadamente. Os médicos haviam focado tanto em combater a doença com drogas potentes que esqueceram o básico. Um corpo doente precisa de alimento verdadeiro para se recuperar. Clara não pretendia substituir a medicina, mas complementá-la com algo que a ciência moderna frequentemente ignorava: o poder da nutrição natural e da rotina saudável. Durante a manhã, Clara abriu as cortinas do quarto de Sofia pela primeira vez em semanas. A luz do sol invadiu o ambiente que cheirava a hospital e remédios. Beatriz protestou, dizendo que a claridade incomodaria Sofia, mas Clara insistiu que a exposição ao sol era essencial. O corpo humano precisava de luz natural para produzir vitamina D, fundamental para o sistema imunológico. Sofia tinha passado tempo demais na escuridão. Ricardo chegou do escritório mais cedo naquele dia e ficou chocado ao encontrar a cena. Sua filha estava sentada, amparada por almofadas, com o rosto voltado para a janela. Clara estava ao lado, massageando suavemente os braços e pernas de Sofia para estimular a circulação. O empresário ficou furioso inicialmente, achando que aquilo era desrespeito com o estado grave da menina. Mas algo no olhar determinado de Clara o fez pausar. A babá explicou com calma que não estava fazendo nada prejudicial, apenas garantindo que Sofia recebesse nutrição adequada, luz solar e movimento básico. Ricardo quis chamar os médicos imediatamente para questionar aquelas mudanças, mas Beatriz o deteve. Pela primeira vez em dias, ela havia visto um leve rubor nas bochechas de Sofia. Talvez fosse apenas a luz do sol, mas era mais cor do que a menina demonstrara recentemente. Clara sabia que estava caminhando numa corda bamba. Qualquer piora no estado de Sofia e ela seria culpada. Mas se não fizesse nada, a menina certamente morreria. Então continuou com seu plano, introduzindo cada elemento cuidadosamente. À tarde, preparou um chá de ervas específicas que sua avó usava para fortalecer doentes. Nada tóxico, nada perigoso, apenas plantas que a medicina popular usava há séculos. O maior desafio veio quando Clara decidiu reduzir gradualmente alguns dos medicamentos mais pesados. Não parou nenhum completamente, ela não era louca, mas ajustou horários e dosagens sutilmente, dando ao corpo de Sofia períodos de descanso dos químicos agressivos. Fez isso tão discretamente que nem os pais perceberam inicialmente. Clara anotava tudo meticulosamente num caderno que escondia em seu quarto, documentando cada mudança e reação. Durante a tarde, Clara colocou música suave no quarto. Não as canções infantis que Sofia costumava ouvir, mas sons da natureza, pássaros cantando, água correndo, vento nas árvores. Sua avó sempre dizia que o corpo respondia a estímulos naturais de formas que a mente nem percebia. Clara não sabia se isso era verdade, mas estava disposta a tentar tudo. À noite, quando os pais de Sofia jantavam em silêncio sepulcral na sala de jantar, Clara permanecia no quarto. Conversava baixinho com a menina, mesmo sabendo que Sofia provavelmente não ouvia. Contava histórias de sua infância no interior, de cachoeiras e matas, de animais e aventuras simples. Não esperava a resposta, mas acreditava que em algum nível Sofia podia ouvir. E uma parte de Clara acreditava que aquelas histórias de vida e natureza podiam despertar algo na menina. O primeiro dia do plano de Clara terminou sem incidentes graves, mas também sem melhorias óbvias. Sofia continuava muito fraca, dormindo a maior parte do tempo. Mas Clara notou pequenos sinais. A respiração parecia um pouco menos trabalhosa. A pele não estava tão pálida. Podiam ser apenas ilusões de uma mente esperançosa, mas Clara escolheu acreditar que eram sinais reais. Na manhã do segundo dia, Clara intensificou seus esforços.
Acordou antes do amanhecer e preparou um suco verde com vegetais orgânicos e frutas frescas. Algo vivo, não processado. Quando Sofia acordou, Clara conseguiu fazer a menina beber quase meio copo. Era mais líquido nutritivo do que Sofia consumira em dias. Clara, então, fez algo arriscado. Carregou Sofia até a varanda do quarto. A menina pesava quase nada, apenas ossos cobertos por pele. Sentou-a numa cadeira acolchoada, envolta em cobertores, e deixou-a respirar o ar fresco da manhã. O choque do ar externo nos pulmões de Sofia fez a menina tossir levemente, mas seus olhos se abriram por alguns segundos. Foi a primeira vez que Sofia demonstrava consciência real em dias. Beatriz encontrou as duas na varanda e quase teve um ataque. Gritar com Clara sobre os riscos de expor uma criança tão doente ao ar frio da manhã. Mas quando viu os olhos de Sofia abertos, mesmo que por breves momentos, sua raiva se transformou em confusão. Será que Clara estava certa? Será que manter Sofia isolada e medicada até a morte não era o único caminho? Ricardo foi mais difícil de convencer. Quando soube do que Clara estava fazendo, ameaçou demiti-la na hora. Chamou os médicos para uma reunião de emergência. Os especialistas examinaram Sofia e ficaram perplexos. Tecnicamente, a menina não deveria estar viva ainda. E mais estranho, alguns de seus sinais vitais estavam marginalmente melhores. Nada dramático, mas melhor. Os médicos não conseguiam explicar. Um dos médicos, o Dr. Santos, era mais aberto a abordagens integrativas. Puxou Clara para um canto e questionou exatamente o que ela estava fazendo. Clara explicou: nutrição natural, exposição ao sol, movimento suave, redução de medicamentos não essenciais, estímulos naturais. O médico ouviu tudo e balançou a cabeça. Era arriscado, não era protocolo, mas também não estava prejudicando. E considerando que Sofia estava desenganada, talvez valera a pena continuar observando. Dr. Santos convenceu Ricardo a dar mais alguns dias a Clara. Afinal, o que havia a perder? Sofia já estava na contagem regressiva final. Se as ações de Clara acelerassem o fim, seria apenas por horas ou dias. Mas se por algum milagre ajudassem, bem, valeria a pena arriscar. Clara recebeu autorização relutante para continuar, mas sob vigilância estrita. Ricardo contratou uma enfermeira particular para monitorar tudo que a babá fazia. Clara não se importou. Não tinha nada a esconder. Cada ação sua era baseada em lógica simples. Fortalecer o corpo para que ele pudesse lutar. No segundo dia, Clara adicionou mais elementos. Começou a fazer exercícios respiratórios com Sofia, ensinando a menina a respirar profundamente, enchendo os pulmões completamente. Massageava os pés de Sofia com óleos essenciais, estimulando pontos de acupressão que sua avó havia lhe ensinado décadas atrás. Trocou todos os produtos de limpeza químicos do quarto por alternativas naturais, eliminando toxinas do ambiente. À tarde do segundo dia, algo extraordinário aconteceu. Sofia abriu os olhos e manteve-os abertos por quase 5 minutos. Seu olhar vagou pelo quarto, reconhecendo o ambiente. Quando Clara se aproximou, a menina pareceu focá-la. Então, num sussurro quase inaudível, Sofia falou sua primeira palavra em dias: água. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não era hora de emoção, era hora de ação. Pegou um copo de água filtrada, adicionou uma pitada de sal marinho e algumas gotas de limão para eletrólitos naturais e ajudou Sofia a beber. A menina conseguiu tomar vários goles sozinha. Beatriz estava na porta e testemunhou tudo. Caiu de joelhos, finalmente permitindo-se sentir algo além de desespero. Ela sentiu esperança. Talvez, apenas talvez, sua filha não estivesse completamente perdida. A noite do segundo dia trouxe novos desafios. Sofia teve febre, provavelmente uma reação do corpo começando a lutar ativamente contra a doença. A enfermeira quis administrar antipiréticos imediatamente, mas Clara pediu para esperar. Explicou que febre moderada era sinal de sistema imunológico ativo, não necessariamente algo a ser suprimido. Dr. Santos, consultado por telefone,
Concordou em monitorar ao invés de intervir imediatamente. A febre de Sofia subiu, mas não chegou a níveis perigosos. Clara a manteve hidratada, aplicou compressas mornas, garantiu que a temperatura do quarto fosse adequada. E pela manhã do terceiro dia, a febre havia baixado sozinha. Sofia havia lutado e vencido sua primeira batalha real contra a doença em semanas. Ricardo observava tudo de longe, ainda cético, mas começando a questionar suas próprias certezas. Aquela babá simples do interior estava conseguindo o que dezenas de especialistas caros não haviam conseguido: fazer sua filha lutar pela vida novamente. Clara sabia que ainda era cedo para comemorar. Sofia estava longe de estar salva. Mas pela primeira vez, a menina não estava apenas esperando a morte. Ela estava viva, presente, lutando. E isso era mais do que qualquer um esperava. A notícia do que estava acontecendo na mansão dos Almeida não demorou a se espalhar. Médicos começaram a ligar, alguns curiosos, outros indignados. A ideia de uma babá sem formação médica intervindo no tratamento de uma paciente terminal era escandalosa para muitos. Dr. Santos defendia Clara, argumentando que ela não estava impedindo tratamentos médicos, apenas adicionando cuidados de suporte. Mas outros colegas o acusavam de negligência por permitir tal situação. A família de Beatriz foi a primeira a interferir. Sua mãe, Dona Carmen, chegou à mansão exigindo explicações. Uma mulher tradicional e controladora, ela não conseguia aceitar que decisões sobre sua neta estavam sendo influenciadas por uma empregada. Dona Carmen confrontou Clara publicamente, acusando-a de dar falsas esperanças e brincar com os sentimentos da família. A discussão foi acalorada, com a senhora exigindo que Ricardo demitisse Clara imediatamente. Mas algo havia mudado em Ricardo. Pela primeira vez em semanas, sua filha havia demonstrado sinais de vida. Sofia havia pedido água, havia se alimentado melhor, havia reagido ao ambiente. Eram pequenos sinais, mas eram mais do que ele tinha dias atrás. Então, para surpresa de todos, Ricardo defendeu Clara. Disse à sogra que enquanto Sofia mostrasse qualquer melhora, Clara permaneceria. A decisão causou ruptura na família. Dona Carmen saiu furiosa, dizendo que Ricardo estava sendo manipulado por uma oportunista que queria a atenção. Outros parentes ligaram, alguns apoiando Dona Carmen, outros curiosos sobre o que realmente estava acontecendo. A mansão dos Almeida, antes um refúgio privado de luto, tornou-se centro de polêmica e especulação. Os médicos intensificaram o monitoramento. Sofia estava sendo examinada 2 vezes ao dia agora. Os resultados eram intrigantes. Alguns marcadores inflamatórios haviam reduzido. Não drasticamente, mas de forma mensurável. O peso de Sofia havia estabilizado depois de semanas de perda contínua. Sua hidratação estava melhor. Eram mudanças sutis que individualmente podiam ser coincidência, mas coletivamente sugeriam uma tendência positiva. Dr. Santos trouxe um colega, especialista em medicina integrativa, para avaliar o que Clara estava fazendo. O médico, Dr. Ferreira, passou um dia inteiro observando. Examinou os alimentos que Clara preparava, os suplementos naturais que usava, a rotina que havia estabelecido. No final do dia, sua avaliação surpreendeu a todos. Clara estava aplicando intuitivamente princípios de medicina funcional que normalmente levavam anos de estudo para dominar. Dr. Ferreira explicou que a abordagem convencional havia focado em atacar a doença com medicamentos potentes, mas esquecera de fortalecer o paciente. Clara, sem saber os termos técnicos, estava fazendo exatamente isso, otimizando nutrição, reduzindo inflamação através da dieta, expondo Sofia a ritmos circadianos naturais através da luz solar, estimulando circulação e sistema linfático com massagens e movimento suave. Era a medicina básica que a ciência moderna frequentemente ignorava em favor de intervenções mais complexas e lucrativas. A validação de Dr. Ferreira deu mais credibilidade a Clara.
mas também intensificou as críticas. Outros médicos argumentavam que isso era pseudociência, que qualquer melhora era placebo ou coincidência. Diziam que Sofia ainda estava morrendo, apenas mais lentamente, e que Clara estava prolongando o sofrimento da família com falsas esperanças. Dentro da própria casa, tensões cresciam. A enfermeira contratada para monitorar Clara inicialmente a via como ameaça. Mas depois de dias observando, a enfermeira Júlia começou a admirar a dedicação da babá. Clara nunca saía do lado de Sofia. Dormia em intervalos curtos na poltrona do quarto. Estava sempre atenta a cada mudança, cada sinal, cada necessidade da menina. Júlia começou a ajudar discretamente, aprendendo com Clara e aplicando seus próprios conhecimentos de enfermagem para complementar o trabalho. Beatriz estava dividida. Via sua filha melhorando marginalmente, mas tinha medo de acreditar. Medo de que fosse temporário, que Sofia piorasse de repente, que a esperança renovada tornasse a perda ainda mais devastadora. Passava horas sentada no quarto, observando Clara trabalhar, querendo acreditar, mas temendo se enganar. Ricardo enfrentava pressão externa. Sócios de negócios, amigos da alta sociedade, todos achavam que ele estava sendo irracional. Alguns sugeriam que o estresse estava afetando seu julgamento. Outros insinuavam que Clara tinha algum controle psicológico sobre a família. Ricardo ignorava tudo. Seus instintos de empresário, afiados por décadas de decisões difíceis, diziam que Clara estava no caminho certo. No quinto dia, desde que Clara começara suas intervenções, Sofia apresentou melhora significativa. Ficou acordada por quase 2 horas consecutivas. Conseguiu comer uma pequena porção de sopa sem ajuda. Até sorriu levemente quando Clara contou uma história engraçada de sua infância. Eram sinais inequívocos de que algo estava mudando. Os médicos realizaram novos exames. Os resultados mostraram que a doença ainda estava ativa, mas sua progressão havia desacelerado. Alguns órgãos que estavam falhando mostravam sinais mínimos de recuperação de função. Nada milagroso, mas estatisticamente relevante. Os médicos não conseguiam explicar completamente. A doença de Sofia era degenerativa e progressiva. Não deveria desacelerar, muito menos reverter parcialmente. Dr. Santos propôs uma teoria. Talvez a combinação de medicamentos potentes com suporte nutricional e ambiental otimizado estivesse criando condições para o corpo de Sofia lutar efetivamente. Os remédios controlavam a doença, enquanto as intervenções de Clara fortaleciam o hospedeiro. Era uma sinergia que os protocolos médicos tradicionais não contemplavam, porque separavam tratamento de doença e suporte ao paciente em departamentos diferentes. A teoria de Dr. Santos começou a ganhar atenção no hospital. Outros médicos, inicialmente céticos, começaram a revisar o caso. Alguns permaneceram críticos, mas outros admitiam que havia mérito na abordagem integrada. Conversas começaram sobre documentar o caso, talvez publicar um estudo sobre medicina integrativa em condições terminais. Mas nem tudo era positivo. No 6º dia, Sofia teve uma recaída. Acordou com náuseas intensas e vomitou tudo o que havia comido. Sua temperatura subiu novamente. A enfermeira entrou em pânico, achando que era o fim. Dona Carmen ligou triunfante, dizendo que já esperava que as brincadeiras de Clara levassem a isso. Clara manteve a calma. Explicou que recaídas eram parte do processo de recuperação. O corpo de Sofia estava lutando, e lutas têm avanços e recuos. Continuou com os cuidados, ajustando a dieta para alimentos mais leves, aumentando a hidratação, garantindo que Sofia descansasse adequadamente. E, crucialmente, não entrou em pânico nem transmitiu ansiedade para a menina. A recaída durou 1 dia. No 7º dia, Sofia estava novamente melhor, e desta vez a melhora foi mais pronunciada. Conseguiu sentar-se na cama sem ajuda. Pediu para ver seu tablet, querendo assistir desenhos. Pequenas coisas que crianças normais faziam, mas que eram monumentais para alguém que estava à beira da morte dias atrás.
Beatriz finalmente permitiu-se chorar lágrimas de esperança, ao invés de desespero. Abraçou Clara, agradecendo por não ter desistido de sua filha. Ricardo, homem não acostumado a demonstrar emoções, apertou a mão de Clara com gratidão silenciosa, mas profunda. As resistências continuavam existindo. Parentes céticos, médicos ortodoxos, até funcionários da casa que viam Clara como presunçosa. Mas dentro do quarto de Sofia, um pequeno milagre estava se desenrolando. E aqueles que testemunhavam de perto não podiam negar. Algo extraordinário estava acontecendo. Clara sabia que a batalha estava longe de terminar. Sofia ainda estava muito doente. A doença não havia desaparecido. Mas pela primeira vez, a menina não estava perdendo. Estava empatando. E em uma luta contra uma doença terminal, empate já era vitória parcial. 2 semanas haviam passado desde que Clara iniciara suas intervenções. Sofia não deveria estar viva, segundo o prognóstico original. Mas não apenas estava viva, estava indiscutivelmente melhor. Os exames continuavam mostrando progressos pequenos, mas constantes. A doença ainda existia, mas parecia estar em retração lenta. O corpo de Sofia havia encontrado um equilíbrio, lutando de volta contra o que deveria tê-la matado. A rotina na mansão havia mudado completamente. O quarto de Sofia não era mais um ambiente hospitalar sombrio. Janelas permaneciam abertas durante o dia, deixando entrar ar fresco e luz natural. Plantas foram trazidas para o cômodo, purificando o ar e trazendo vida ao espaço. A música de sons naturais tocava constantemente em volume baixo. O ambiente parecia mais um quarto de criança normal do que um quarto de doente terminal. Clara continuava com o regime rigoroso. Cada refeição era preparada com ingredientes frescos e orgânicos. Nada processado entrava no corpo de Sofia. Sucos verdes pela manhã, caldos nutritivos, proteínas magras, abundância de vegetais coloridos. Era a alimentação simples, mas poderosa, dando ao corpo da menina os blocos de construção que ela precisava para se reparar. Os exercícios físicos foram intensificados gradualmente. Sofia agora conseguia sentar-se por horas, sem ajuda. Clara começou exercícios suaves de fortalecimento. Levantar os braços, mexer as pernas, até pequenos passos apoiada. Cada movimento era uma vitória. Músculos que haviam atrofiado começavam a se reconstruir. O corpo de Sofia estava reaprendendo a ser forte. Dr. Ferreira, o médico integrativo, tornou-se consultor regular do caso. Trabalhava com Clara e a equipe médica tradicional para criar um protocolo híbrido. Os medicamentos essenciais continuavam, mas dosagens foram otimizadas. Drogas, que causavam efeitos colaterais severos, foram substituídas por alternativas mais suaves. O foco mudou de apenas atacar a doença para fortalecer simultaneamente a paciente. A transformação mais dramática foi psicológica. Sofia, que passara semanas semiconsciente e apática, começou a demonstrar personalidade novamente. Ria das histórias de Clara. Pedia para ver fotos e vídeos. Queria saber sobre o mundo lá fora. A centelha de vida em seus olhos, que havia quase se apagado, agora brilhava com renovada intensidade. Beatriz passou por sua própria transformação. A mulher destroçada pelo luto antecipado redescobriu esperança. Começou a participar ativamente dos cuidados com Sofia. Aprendeu com Clara a preparar os alimentos especiais, a fazer as massagens, a criar o ambiente ideal. Mãe e babá, que antes tinham uma relação formal de patroa e empregada, tornaram-se aliadas numa missão comum: salvar Sofia. Ricardo também mudou. O empresário duro e pragmático descobriu que controle nem sempre significava poder. Aprendeu a confiar, a delegar, a aceitar que às vezes as soluções mais simples são as mais eficazes. Passou mais tempo em casa, não apenas visitando Sofia brevemente, mas realmente presente. Participava das refeições da filha, lia histórias, simplesmente estava ali.
A doença de Sofia, paradoxalmente, estava aproximando a família de formas que anos de riqueza e sucesso nunca haviam conseguido. A casa inteira sentiu a mudança de energia. Funcionários que antes caminhavam pelos corredores em silêncio pesado, agora conversavam normalmente. Risos ocasionais eram ouvidos vindo do quarto de Sofia. A mansão, que se tornara um lugar de morte iminente, estava renascendo como lar de vida renovada. No 18º dia, aconteceu o momento que todos esperavam, mas poucos ousavam acreditar possível. Sofia levantou-se da cama. Com ajuda, é claro, amparada por Clara de um lado e Júlia do outro. Mas ela ficou de pé. Suas pernas tremeram, fracos, após semanas sem uso real, mas seguraram seu peso. Deu 3 passos hesitantes. 3 passos que representavam uma jornada monumental de volta da beira da morte. Beatriz estava presente e não conseguiu conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza que ela derramara por semanas, mas lágrimas de alegria pura e inacreditável. Sua filha estava de pé, andando, viva de formas que nenhum médico havia dito ser possível. Ricardo foi informado imediatamente. Largou uma reunião importante e correu para casa. Quando entrou no quarto e viu Sofia em pé, apoiada mas consciente e sorrindo levemente, o homem que controlava um império e nunca demonstrava fraqueza desabou. Ajoelhou-se diante da filha e chorou abertamente pela primeira vez desde sua própria infância. As notícias da recuperação de Sofia começaram a circular além da família. O hospital inteiro estava falando sobre o caso. Dr. Santos apresentou o progresso de Sofia numa conferência médica interna. As reações foram mistas. Alguns médicos ainda céticos, outros intrigados, alguns genuinamente impressionados. O caso estava desafiando o que eles entendiam sobre doenças terminais e recuperação. Jornalistas começaram a fazer perguntas. A história de uma criança desenganada que estava se recuperando através de métodos não convencionais era fascinante. Ricardo, protetor da privacidade familiar, recusou todas as entrevistas, mas não podia impedir que a história se espalhasse. Nas redes sociais, rumores e especulações circulavam. Alguns chamavam de milagre, outros de sorte. Alguns permaneciam céticos, achando que tudo era exagerado. Clara permanecia alheia ao burburinho externo. Sua única preocupação era Sofia. A menina estava melhor, sim, mas ainda estava doente. A doença não havia desaparecido magicamente. Estava apenas sob controle, empurrada de volta por um corpo que finalmente tinha recursos para lutar. Clara sabia que não podia relaxar. Cada dia era importante. Cada refeição, cada exercício, cada hora de sono de qualidade contribuía para a luta contínua. No 21º dia, exatamente 3 semanas após o início das intervenções de Clara, Sofia pediu para ir ao jardim. Queria sair do quarto, ver o céu aberto, sentir a grama sob os pés. O pedido foi debatido intensamente. Os médicos tinham preocupações. E se ela pegasse uma infecção? E se o esforço fosse demais? Esse. Clara argumentou que Sofia precisava de mais do que apenas sobreviver num quarto. Ela precisava viver. Precisava de estímulos, de natureza, de liberdade. Dr. Ferreira a apoiou, dizendo que o benefício psicológico poderia superar os riscos físicos se fossem tomadas precauções adequadas. Então fizeram. Numa tarde ensolarada, Sofia foi levada ao jardim. Estava em cadeira de rodas. Ainda não tinha força para andar distâncias longas. Mas estava lá, sob o céu aberto, respirando ar puro, sentindo o sol na pele. Clara sentou-se ao lado dela e juntas observaram pássaros, flores, nuvens. Por meia hora, Sofia não era uma paciente terminal. Era apenas uma criança curtindo um dia bonito. A experiência teve impacto profundo. Sofia voltou para o quarto revigorada, falando animadamente sobre o que havia visto. Seus olhos brilhavam com vida, de formas que não brilhavam há meses. Aquela simples saída ao jardim fez mais por seu espírito do que semanas de medicamentos haviam feito. Beatriz percebeu algo fundamental naquele momento.
Eles haviam estado tão focados em combater a morte que esqueceram de celebrar a vida. Mesmo nos momentos finais, mesmo doente, Sofia merecia momentos de alegria, de beleza, de normalidade. Clara havia entendido isso intuitivamente. A cura não era apenas biológica, era também emocional e espiritual. Os dias seguintes trouxeram mais progressos. Sofia começou a comer porções maiores. Ganhou peso pela primeira vez em meses. Sua pele, antes pálida e translúcida, começou a ganhar cor saudável. Seus cabelos, que haviam começado a cair devido aos tratamentos agressivos, pararam de cair e até mostraram sinais de crescimento renovado. Cada pequena mudança era catalogada, celebrada, vista como mais uma vitória na guerra contra a doença. O relacionamento entre Clara e Sofia aprofundou-se. A menina via a babá não apenas como cuidadora, mas como salvadora, amiga, quase uma segunda mãe. Clara, que nunca tivera filhos próprios, descobriu um amor maternal que não sabia que existia. Aquela criança se tornara seu propósito, sua missão, sua razão para acordar cada manhã com determinação renovada. No final do primeiro mês, os médicos fizeram uma bateria completa de novos exames. Os resultados foram surpreendentes até para os mais otimistas. A doença de Sofia não estava apenas estável, estava em remissão parcial. Os marcadores inflamatórios haviam caído significativamente. A função dos órgãos havia melhorado mensurável e consistentemente. Alguns médicos chamaram de anomalia estatística. Outros, mais honestos, admitiram que não tinham explicação completa. Dr. Santos reuniu-se com Ricardo e Beatriz para discutir os resultados. Explicou que Sofia ainda não estava curada. A doença ainda existia no corpo dela, mas pela primeira vez havia uma chance real de remissão a longo prazo. Talvez até cura, embora essa palavra fosse usada com extrema cautela. O prognóstico havia mudado de dias de vida para prognóstico incerto, mas positivo. Era uma mudança monumental. Ricardo perguntou diretamente: "Foi Clara que fez isso?" Dr. Santos pensou cuidadosamente antes de responder. Disse que medicina não é preto e branco. Os tratamentos convencionais foram essenciais para controlar a doença agressiva. Mas as intervenções de Clara criaram condições para o corpo de Sofia lutar efetivamente. Foi uma combinação, uma sinergia. Sem os remédios, as mudanças de estilo de vida talvez não bastassem. Mas sem as mudanças de estilo de vida, os remédios certamente não estavam funcionando sozinhos. A resposta satisfez Ricardo. Não importava quem ou o que merecia crédito. O que importava era que sua filha estava viva e melhorando. Ele olhou para Clara, que estava presente na reunião, e pela primeira vez reconheceu verbalmente. Ela havia salvo Sofia quando todos os outros haviam desistido. Clara aceitou o agradecimento com humildade característica. Disse que apenas fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Nunca desistir enquanto houver uma centelha de vida. Explicou que não tinha certeza de que funcionaria. Estava apostando em conhecimentos antigos, intuição e desespero. Teve sorte de que Sofia respondeu. Nem todo o corpo responderia da mesma forma, mas para a família Almeida não era sorte. Era um milagre. Um milagre feito de nutrição adequada, luz solar, movimento, amor, dedicação incansável e recusa absoluta em aceitar o destino como imutável. Clara havia reescrito o futuro de Sofia, provando que às vezes as soluções mais simples são as mais poderosas. Naquela noite, toda a família jantou junta pela primeira vez em meses. Sofia estava à mesa, fraca mas presente, comendo pequenas porções e sorrindo. Ricardo e Beatriz seguravam as mãos, reconectados pela provação que haviam enfrentado. Clara estava ali também, não mais como empregada, mas como membro honorário da família. E enquanto comiam e conversavam sob a luz suave da sala de jantar, todos entenderam que algo havia mudado permanentemente. Não apenas o corpo de Sofia, mas a própria família. Eles haviam olhado para a morte de frente e recusado a aceitar.
Haviam aprendido que amor, dedicação e vontade de lutar podiam fazer diferença. Que destinos não são sempre selados. A jornada ainda não estava completa. Sofia ainda tinha meses, talvez anos de recuperação pela frente. Mas pela primeira vez, todos acreditavam que haveria um futuro. Isso era mais precioso do que todo o dinheiro que Ricardo havia acumulado em sua vida. 6 meses se passaram desde aqueles dias sombrios em que Sofia estava à beira da morte. A transformação era nada menos que extraordinária. A menina que mal conseguia levantar a cabeça agora corria pelo jardim, brincava com energia de criança saudável, frequentava aulas online e voltara a sonhar com o futuro. Os médicos continuavam monitorando Sofia de perto. A doença ainda estava presente em seu sistema, mas tão suprimida que os exames quase não detectavam sinais. Estava em remissão profunda. Dr. Santos, sempre cauteloso, explicou que chamá-la de curada seria prematuro. Mas Sofia estava vivendo uma vida normal, e esse era o objetivo real de qualquer tratamento. O caso de Sofia tornou-se estudo em várias instituições médicas, não como milagre inexplicável, mas como exemplo de medicina integrativa funcionando. A combinação de tratamentos convencionais rigorosos com suporte nutricional otimizado, ambiente saudável, exercício adequado e suporte emocional forte havia criado condições ideais para a recuperação. Outros médicos começaram a aplicar princípios similares com seus próprios pacientes terminais, com resultados variados, mas frequentemente encorajadores. Clara permaneceu com a família, mas seu papel havia evoluído. Não era mais apenas babá, mas consultora de bem-estar, amiga de confiança e figura materna adicional para Sofia. Ricardo insistiu em aumentar significativamente seu salário e criar um fundo educacional para que ela pudesse formalizar seus conhecimentos se desejasse. Clara aceitou com gratidão, mas deixou claro que dinheiro nunca fora sua motivação. Ver Sofia viva e feliz era pagamento suficiente. A história da família Almeida eventualmente vazou para a imprensa. Reportagens foram publicadas sobre o milagre da mansão e a babá que desafiou a ciência. E Clara recusou todas as entrevistas individuais. Não queria fama ou reconhecimento público. Apenas queria que a história de Sofia inspirasse outras pessoas a não desistirem, a questionarem protocolos quando necessário, a lembrarem que o corpo humano tem capacidades surpreendentes quando recebe o suporte adequado. Beatriz escreveu um livro sobre a jornada. Não um relato sensacionalista, mas uma narrativa honesta sobre medo, perda iminente, esperança improvável e recuperação milagrosa. Os lucros foram doados para pesquisas sobre a doença de Sofia e para instituições que ofereciam cuidados integrativos para crianças doentes. O livro tornou-se best-seller, não apenas porque era uma história comovente, mas porque oferecia esperança real para famílias enfrentando situações similares. Ricardo usou sua influência empresarial de formas novas. Criou uma fundação dedicada a promover medicina integrativa em hospitais públicos. Financiou programas de treinamento para enfermeiros e cuidadores sobre nutrição, ambiente de cura e suporte holístico a pacientes. Sua experiência pessoal havia transformado não apenas sua família, mas também sua visão de como riqueza deveria ser usada. Sofia voltou à escola, inicialmente meio período, depois tempo integral. As outras crianças a tratavam como heroína, a menina que havia vencido a morte. Sofia lidava com a atenção com maturidade surpreendente para sua idade. A experiência de quase morrer havia lhe dado perspectiva que poucas crianças têm. Ela valorizava cada dia, cada amizade, cada momento simples que antes tomava por garantido. Nas manhãs, Sofia ainda tomava o suco verde que Clara preparava. Não porque era medicalmente necessário agora, mas porque se tornara ritual, lembrança diária de sua jornada. A cada gole, ela lembrava de onde vinha e da mulher extraordinária que se recusou a deixá-la partir.
A relação entre Clara e Sofia era especial. Elas tinham um vínculo forjado na adversidade mais extrema. Sofia confiava em Clara completamente, e Clara protegia Sofia com ferocidade maternal. Elas conversavam sobre tudo: escola, amigos, sonhos futuros. Clara nunca mencionava os dias escuros, mas Sofia lembrava. E na memória dela, Clara era nada menos que anjo. Um ano após o início da jornada, a família organizou uma celebração. Não um evento grande e público, mas uma reunião íntima com todos que haviam participado da recuperação de Sofia. Dr. Santos estava lá, assim como o Dr. Ferreira, Júlia, a enfermeira, e outros profissionais de saúde que haviam apoiado a abordagem não convencional. Até Dona Carmen compareceu, tendo finalmente engolido o orgulho e admitido que estava errada sobre Clara. Durante a celebração, Ricardo fez um brinde. Agradeceu a todos os presentes, mas direcionou palavras especiais para Clara. Disse que ela havia ensinado à família lições que nenhuma universidade ou empresa poderia ensinar. Ensinou sobre coragem de questionar autoridades, sobre confiar em instintos, sobre nunca desistir quando algo precioso está em jogo. E, mais importante, ensinou que às vezes as pessoas mais simples têm a sabedoria mais profunda. Clara respondeu brevemente. Disse que não fez nada de especial. Apenas se recusou a aceitar que uma criança tão jovem deveria morrer sem lutar com tudo disponível. Explicou que vinha de lugar onde recursos eram escassos, então pessoas aprendiam a usar o que a natureza oferecia. Que sua avó, sem educação formal, sabia coisas que médicos modernos haviam esquecido. E que a maior lição era simples: o corpo humano quer viver. Só precisamos dar a ele as ferramentas certas. As palavras de Clara ressoaram com todos presentes. Naquela sala estavam médicos, cientistas, pessoas educadas e sofisticadas. Mas foi uma babá do interior, com conhecimentos passados através de gerações oralmente, que havia feito o que eles não conseguiram. Não porque era mais inteligente, mas porque se recusou a aceitar limitações impostas. Sofia, agora com 7 anos e meio, pediu para falar. Subiu numa cadeira para ficar mais alta e disse com voz clara que quando crescesse queria ajudar outras crianças como Clara a havia ajudado. Queria ser médica ou nutricionista ou qualquer coisa que permitisse salvar vidas. E prometeu nunca esquecer que estava viva, porque alguém acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Não houve olho seco na sala. E aí, essa história tocou você? Se a jornada de Sofia e a coragem de Clara inspiraram você, se você acredita no poder de nunca desistir, então faça parte dessa comunidade. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer histórias reais de superação e esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Toda semana, compartilhamos histórias verdadeiras que mostram o melhor da humanidade. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Vidas sendo transformadas, destinos sendo reescritos. Comente aqui embaixo. Você conhece alguém que, como Clara, se recusou a desistir mesmo quando tudo parecia perdido? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos criar uma corrente de esperança e inspiração. E se você tem alguém na sua vida que está passando por momentos difíceis, que precisa de um lembrete de que milagres podem acontecer, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história pode mudar uma perspectiva, e uma perspectiva mudada pode mudar uma vida. Lembre-se, o destino de Sofia parecia selado, mas uma mulher corajosa provou que destinos podem ser reescritos quando nos recusamos a aceitar o impossível. Até a próxima história. Continue acreditando, continue lutando, continue vivendo.